uma Semana Santa de acordos para o projeto de anistia e para a cassação de Glauber Braga. Começa agora JBR News. Essa semana, com os dois feriados emendados, a Semana Santa e o dia 21 de abril, dia de Tiradentes e também do aniversário da nossa cidade, Brasília, esvaziou a pauta principal do Congresso Nacional. Não houve votações importantes, muitos parlamentares, inclusive, estiveram viajando. O que não significou que não tenha sido uma semana intensa de articulações de bastidores sobre os dois principais itens hoje na pauta de discussão do Congresso Nacional. O projeto de anistia aos presos e condenados do 8 de janeiro, um projeto que se tenta estender para o ex-presidente Jair Bolsonaro, e o processo de cassação do deputado Glauber Braga, processo que já teve a sua recomendação aprovada no Conselho de Ética da Câmara e que faz com que Glauber Braga, desde então, esteja dentro do próprio plenário, dormindo dentro da própria sala onde o Conselho de Ética da Câmara se reúne, em greve de fome a essa altura já há mais de uma semana. As duas questões são uma tremenda dor de cabeça para o presidente da Câmara, Hugo Motta. Mas, enquanto nada acontecia na superfície, nos bastidores, essas duas coisas se movimentavam muito com uma tentativa de solução negociada para os dois casos. No caso do projeto de anistia aos presos do 8 de janeiro, tudo o que se vem buscando já há algumas semanas, mas se intensificou essa semana, é uma alternativa que não permita a anistia ampla, geral e restrita de todos aqueles que se envolveram nos atos de 8 de janeiro. O projeto, inclusive, fala de situações anteriores a isso, enfim, podendo então levar também a anistia de todo mundo que eventualmente tenha articulado um golpe de Estado, uma coisa que está sendo a essa altura julgada pelo Supremo Tribunal Federal, que inclusive já iniciou o julgamento tornando réus o ex-presidente Jair Bolsonaro e mais outras 6 pessoas que, segundo o Procurador-Geral da República, formariam o núcleo crucial dessa tentativa de golpe, para que, enfim, isso não abarque todo mundo, discute-se uma alternativa que seria, enfim, encontrar formas de reduzir penas para aquelas pessoas que se envolveram, mas se envolveram de uma forma menos grave nessa tentativa de golpe. Estavam ali naquele dia 8 de janeiro, mas não teriam praticado atos violentos, nem estariam, principalmente, ou na articulação, no comando da articulação do golpe ou no financiamento desse golpe, que aí seriam coisas mais graves. E aí pega-se muito como exemplo dessa menor gravidade a situação da cabeleireira Débora dos Santos, que está sua situação em julgamento no Supremo Tribunal Federal, mas, enfim, o que ela aparentemente, objetivamente fez lá foi pichar a Estátua da Justiça com o seu batom, escrevendo na estátua a frase "perdeu o mané". Enfim, então a ideia é achar uma forma de, enfim, fazer ali uma dosimetria, ou seja, reduzir penas menos graves, deixando as penas mais graves apenas para quem cometeu os crimes mais graves. E aí uma articulação que está sendo feita, que envolve o ex-presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, o atual presidente do Senado, Davi Alcolumbre, o presidente da Câmara, Hugo Motta, é fazer uma modificação na lei que fala sobre
a abolição violenta do Estado Democrático de Direito. É uma lei recente, uma lei de 2021, e essa lei é que está fazendo com que essas penas se agravem. Por quê? O que acontece? As pessoas que invadiram ali, depredaram os prédios no 8 de janeiro, cometeram diversos crimes. E aí, como esses crimes se associam, isso gera uma pena elevada. Mas a pena para o Estado Democrático, para a abolição violenta do Estado Democrático de Direito, previsto nessa lei de 2021, ela sozinha já é grave, porque ela define que quem tentar depor por meio de violência ou grave ameaça o governo legitimamente constituído pega uma pena de prisão de 4 a 12 anos, além do agravamento, ou seja, da pena imposta especificamente pelo ato de violência cometido. Quer dizer, então, somente nesse caso, você já tem aí um agravamento da pena, uma pena que já gera até 12 anos de prisão. Essa lei, ela não estabelece nenhum tipo de gradação, ou seja, ela não detalha assim, olha, quem fez isso são 4 anos, quem fez aquilo são 12 anos, entre uma coisa e outra podem ter penas intermediárias, não há um detalhamento disso. E o que está se discutindo, e isso estaria sendo redigido nesse momento pelo ex-presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, é exatamente uma gradação, um detalhamento dessas coisas, de forma a que aqueles comandantes, os financiadores da tentativa de golpe, fiquem com a pena mais elevada, a pena mais alta, e quem teve uma participação menor, menos grave, fique com uma pena mais reduzida, menor do que isso. Pelo que se fala, os ministros do Supremo Tribunal Federal não teriam objeção a essa modificação na lei. E uma lei, ela pode retroagir para beneficiar, ela não pode retroagir para punir mais. Ou seja, se ela pode retroagir para beneficiar, poderia agora se usar essa nova lei, ela vindo a ser aprovada, para, enfim, reduzir e estabelecer penas menores para esses crimes menos graves. Isso daí não obrigaria o próprio Supremo a rever o que já fez, e aí daria essa solução para o próprio Congresso, aí com uma nova legislação. Esse é o caminho que está sendo, a essa altura, costurado por esses líderes, esses comandantes do projeto. Ao mesmo tempo, também há uma discussão dentro do próprio PL, que envolve o ex-presidente Jair Bolsonaro, que está internado depois de ter se submetido a uma nova cirurgia no intestino. Ali há uma recomendação feita pelo próprio Jair Bolsonaro de tornar mais enxuto o projeto de anistia para diminuir as resistências a esse projeto. O que eles poderiam aceitar, reduzir ou enxugar nesse projeto de anistia, esse da própria oposição, ainda não está muito claro, mas essa é uma outra discussão que está ali havendo também. E no caso da cassação de Glauber Braga, também houve muita movimentação nos bastidores, no sentido de evitar que ele venha a ter o seu mandato cassado. Essa é a recomendação do Conselho de Ética da Câmara, que aprovou o relatório do deputado Paulo Magalhães, no sentido de cassar por 13 votos a 5, mas a ideia é, então, se construir uma alternativa quando esse projeto for levado para o plenário, no sentido de, em vez da cassação, se dá a Glauber Braga uma outra pena mais branda, que poderia ser só uma advertência, mas o mais provável é que seja uma suspensão. Ou seja, Glauber Braga ficaria suspenso do seu mandato por um determinado período, que aí o plenário da Câmara irá determinar, mas ele não perderia o seu mandato, nem ficaria inelegível. O PSOL, partido do deputado Glauber Braga, aceita essa solução intermediária. Ela está sendo construída e há, segundo interlocutores aí do deputado, interlocutores do PSOL, uma grande chance disso vir a acontecer. Todas essas coisas a gente vai saber com mais detalhes na semana que vem,
quando o Congresso retorna, após os 2 feriados, o feriado da Semana Santa e o feriado na segunda-feira, o 21 de abril, quando se retorna, e então isso tudo vai ser discutido. Talvez não haja na semana que vem a reunião de líderes na terça-feira, só haja reunião de líderes na quinta-feira, e esses assuntos então sejam colocados pelo presidente da Câmara, Hugo Mota, nessa reunião na quinta-feira. A gente vai estar acompanhando tudo para trazer para você sempre a melhor análise e a melhor informação. Amanhã, sexta-feira santa, a gente não vai ter o nosso programa, a gente retorna no dia 21 de abril, aniversário da cidade, com vocês. E aí a gente então deixa aquele convite de sempre. O que você acha dessas coisas todas? Faz aí seu comentário, a gente vai gostar de saber o que você pensa. Se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe, acesse imagemcredibilidade.com, se inscreva no ICTV e nos nossos demais canais. A todos vocês, um ótimo feriado, para aqueles que creem, uma Semana Santa abençoada, para os que não creem, um bom descanso nesses dias e um bom fim de semana para todos, e até a semana que vem.